bom dia para todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, hoje é segunda-feira, dia lindo, abençoado, o sol está bonito, o sol raiou para todos e graças a Deus nós estamos aqui neste amanhecendo, o nosso café espiritual, amanhecendo na presença de Jesus, para agradecer a Deus por mais um dia. Louvado seja Deus. A noite foi bela e o dia será ainda melhor, porque o nosso Deus é quem garante a nossa sobrevivência nessa terra. Então vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai santo, Pai querido, Pai bondoso, Pai das misericórdias, nós te agradecemos, Senhor Deus, por uma noite que passamos em Tua presença. Tua palavra diz que nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E por isso estamos alegres, ó Deus, para te glorificar, para te exaltar, nesse primeiro dia da semana, ó Deus, cujo sol está brilhando para todos, que o Senhor dê oportunidades para todos durante esse dia. Querido Deus, que o sol da justiça venha aquecer a nossa alma, o nosso coração, que o Senhor venha, meu Senhor Deus, nos encher da Tua lâmpada, da Tua luz, meu Pai. Que o Senhor venha nos encher do Teu amor, das Tuas misericórdias. Queremos estar transbordante, queremos ser transbordante do Teu amor, da Tua bondade. Queremos verdadeiramente, Senhor Deus, parecer com Deus que nós servimos. Tua palavra diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas o discípulo pode ser parecido com o seu mestre. Pode aprender tudo, desenvolver aquilo que o seu mestre ensinou. Tu és o nosso Pai, o nosso Mestre. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor Deus. Nos ensina por meio da Tua palavra. Que a nossa vida seja uma lâmpada acesa, meu Deus, neste mundo. Obrigado, meu Senhor. Abençoa todos os nossos amados ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos e amigos, você que me ouve. Eu sou o pastor Gerry Adriano. E eu estou aqui para abençoar a tua vida. Louvado seja Deus por meio da palavra do nosso Deus. E sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número, louvado seja Deus, 13, versículo 24 ao verso 29. E vamos ver o que o nosso Deus, Ele preparou para mim e preparou para você. Está assim escrito, louvado seja Deus. Lembrando que para mim o que vale é o que está escrito. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu Jesus. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Louvado seja Deus. Pai santo, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Queridos, estamos aqui diante de uma parábola. Jesus Cristo, Ele sempre utilizou de parábola, as parábolas de Jesus servem de ilustração para trazer uma verdade sobre alguma coisa.
Então Jesus sempre utilizava de algumas coisas conhecidas do povo, e ele ilustrava uma parábola para trazer uma mensagem, um recado para nós. E aqui ele trouxe essa parábola, louvado seja Deus, contando ali para os seus discípulos sobre o reino de Cristo, o reino de Deus na terra. Jesus lhe contou esta parábola dizendo: o reino dos céus é como, ou seja, semelhante, um homem que semeou boa semente em seu campo. Está dando um exemplo aqui que um homem que tinha um campo e ele plantou. Aqui fala de espiga, nós conhecemos espiga de milho, não sei se tem outros que tem espiga, né? O milho é que dá as espigas. E vamos botar aqui um exemplo das espigas de milho, que a Bíblia não está dizendo, mas eu estou colocando aqui, né? Milho, louvado seja Deus, espigas. Vamos supor que o campo dele fosse de milhos, e ele plantasse milho brancos. E quando chegasse a noite, algum inimigo dele, para ver ele se prejudicar, replantasse algumas covas, louvado seja Deus, e nelas plantasse milho vermelho. Quando ambos nascem, o milho, as folhas são parecidas, não vai identificar nada pela folhagem, não vai se identificar nada, porque tudo é parecido. O milho é parecido, tanto branco como vermelho. Você só vai saber se o milho é vermelho ou se é branco quando você abre. Louvado seja Deus. Quando você abre ele, então você vai saber se o milho é branco ou se é vermelho. Agora imagine você, depois que está nascido, porque assim, quando se planta, eu já plantei milho, já fui um homem do campo, eu plantava muito milho com meu pai, eu tinha o costume de colocar nas covas, né, cova passada de um metro, 5 caroços de milho na cova e a gente jogava a semente. Imagine você, alguém reabrindo essas covas e tirando 2 dessas sementes e colocando 2 de outras cores, e depois cobrisse a cova de novo e por várias covas fizesse isso. Então quando fosse colher esse milho e que fosse abrir o milho, nós ia encontrar milhos vermelhos e milhos brancos. Mas nós ia dizer assim: poxa, mas nós plantamos milho branco, por que tem milho vermelho aqui? Então é isso que Jesus está dizendo. O inimigo, para tentar atrapalhar, ele chega e implantou, louvado seja Deus, no meio. Hoje nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que essa semente, a semente é a palavra de Deus. Nós temos aqui a parábola da semente, do semeador. A semente é a palavra de Deus. Então Jesus estava dando o exemplo aqui, que a sua semente, a boa palavra de Deus, ela é semeada. Mas vem o inimigo e semeia outra semente para confundir a mente das pessoas. E muitos estão com suas mentes confusas, diante de tantos ensinamentos que existem, diante de não sei quantas mil denominações, as pessoas vivem confusas com relação ao que eles devem crer ou não crer. E às vezes essas coisas acontecem, como já aconteceu na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele teve várias situações desse tipo, aonde Paulo pregava uma coisa e depois vinham os judeus para desfazer aquilo que Paulo estava pregando, ensinando, levando o povo a voltar a ser como era antes, a circuncidar e fazer todo aquele processo que existia na época da lei. Então isso confundia muito a mente das pessoas, e isso vem acontecendo até hoje. Então a gente vê muitos líderes voltando aos princípios do Antigo Testamento, trazendo o ensinamento do Antigo Testamento da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Então existe hoje uma mistura, as pessoas ficam com a mente confusa. E nós vemos isso acontecendo. Muitas religiões onde há uma mistura. A Bíblia diz que Deus cerrou o primeiro para estabelecer a segunda aliança. A aliança feita com o próprio Filho Jesus Cristo. Então todos esses elementos religiosos do Antigo Testamento, a arca e outros elementos,
que entra no culto cristão sem entendimento para essas coisas. Mas as pessoas têm sede de ouvir a Deus. Então ouve tudo que vem pela frente. Só que a gente precisa ter um processador, e o processador é a nossa mente. Nós temos que processar essa semente que chega aqui, ó, no cérebro. O que é que eu estou recebendo todos os dias? O que é que você, minha irmã, meu irmão, está recebendo todos os dias? Você está com a mente sã ou está com sua mente confusa diante de tantas sementes? Tem pessoas que ouvem várias mensagens no dia, pela internet, já não vão nem mais à sua igreja, já falha muito na igreja por conta disso. Tem pessoas que seguem muita gente, ouve aquelas mensagens, muitos querendo ter seguidores, mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que nós como cristãos devemos seguir é Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que quando nós colocamos alguma coisa de Jesus, ou ninguém curte, e ninguém segue. Porque o povo tem a tendência de seguir mais homens do que a Deus. Sempre foi assim na história da humanidade. Mas eu estou aqui para te dizer que os homens não têm nada para te oferecer. Os homens ficarão pelo meio do caminho na sua caminhada. Todos morrerão. Uma geração morre com 100 anos. Mas Deus é eterno. E a palavra de Deus é eterna. Então Jesus, ele falou aqui para o seu servo no versículo 27, né? Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Aí Jesus disse: o inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Bom, vamos entender isso aqui. Isso aqui é fácil de entender, muito simples de entender. Principalmente quem já trabalhou com plantações, como eu. Então, veja bem, depois que aquele milho, ele nasce, então se você arrancar um pé dele, vai mexer com os outros podem tudo morrer. Compromete todos os outros pés. Se você arrancar um pé de milho, vai mexer com a terra e os outros vão sentir. Então o que foi que Jesus orientou? Jesus disse: não, agora não tem jeito mais não, tem que deixar crescer junto. Então cresce junto os milhos, tudo parecido, né? E depois que cresce, que eles lançam as suas espigas, na hora de colher, é que vai se fazer a separação. Porque assim ordena: abre-se esse milho para ver qual é a cor. O que for de uma cor joga para cá, o que for de outra cor joga para lá. Agora isso faz o quê? Vai trazer trabalho para o dono da vinha. Muito trabalho. Só que o dono da vinha, que é Jesus, louvado seja Deus, ele trouxe uma palavra para trazer uma ilustração, para explicar uma verdade. O dono da vinha, não é ele que vai fazer essa colheita, não. Louvado seja Deus. Ele já tem. Então eu vejo aqui algo organizado nos céus, né? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Então Deus já tem os seus anjos encarregados de fazer a colheita, aleluia, dos seus filhos. E esses anjos, ele não vai errar, louvado seja Deus. Então o que é que Deus está dizendo para nós, por meio da sua palavra? Que você deve cuidar da sua vida. Deus está dizendo para mim, para que eu venha cuidar da minha vida. Cuida da tua vida, cuida da tua mente, cuida do teu coração. Não te preocupa com aqueles que não vivem na presença de Deus. Não queira ser o juiz deles, sabe por quê?
Porque nem Deus, Jesus disse que ele já tem as pessoas certas para fazer as colheitas. Deixa que Deus resolve. Às vezes nós entramos em questões por conta disso, por não entender o que Deus ensina por meio da sua palavra. Então, a Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Então, os anjos, Deus já tem os seus anjos que vai fazer isso. Então, o que é que nós entendemos? O que é que eu posso entender com isso? Eu entendo que nós devemos nos preocupar com nós mesmos, com a nossa vida, para ver se nossas vidas estão diante da presença do nosso Deus, ouvindo a boa semente, tendo um bom coração para receber essa semente, para que ele possa produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Meus queridos amigos e amigas, você que me ouve nesta manhã, o mundo é um campo, e no mundo existem os homens, os moradores dele, mas Deus já tem os seus anjos que vai fazer a colheita e a separação no último dia. Então não te preocupa não, toca a tua vida para frente, louvado seja Deus, toca a tua vida para frente, esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor por meio dos semeadores, que somos nós que estamos aqui semeando a boa semente. Para mim, o que vale é o que está escrito. Fora disso, se alguém fala, tem que falar de acordo com o que está escrito. Se tem base bíblica, eu ouço e deixo descer para o meu coração. Se não tem base bíblica, eu ouço, mas não deixo descer para o coração. Porque a Bíblia diz: se vier outro anjo dos céus, anunciando um outro evangelho, que não seja o evangelho deixado por meio de Jesus Cristo e os seus apóstolos, seja anátema, seja mentiroso. Então por isso que nós vemos muita gente querendo se aparecer, louvado seja Deus, e está passando vergonha. Sabe por quê? Porque Deus garante o que está escrito. Então viva o que está escrito e seja feliz em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Fica conosco e dá um bom dia aos nossos amados ouvintes em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso café espiritual na presença de Jesus. Amanhã estamos de volta trazendo uma boa palavra para o seu coração. Se inscreva lá no YouTube. Meu canal de YouTube é Canal Com. Aí você bota lá o Jogo da Velha, Pastor Gerardriano. Canal Com Jogo da Velha, Pastor Gerardriano. Se inscreva, ative o seu sininho, dê o seu joinha quando ouvir os vídeos. Meus vídeos não tá lá essas coisas não, mas vai ficar bom, porque eu estou no treinamento. Louvado seja Deus. Eu estou no treinamento. Então vai ficar tudo certinho, que Deus vai querer que vai ficar certinho. Se ele não querer, se não glorificar Deus, para lá mesmo pelo que está, não importa não. Mas o meu propósito é estar pregando a palavra do Senhor e ajudando alguém. Se eu ajudar uma pessoa, já ajudei muito, né? Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então, se você achar que deve se inscrever, faça isso. Se não, fique em paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.